O problema em ser grande. Você vai enfrentar um problema muito sério, um problema que eu enfrentei na minha carreira inteira, e eu vou explicar isso no vídeo. Quero que vocês entendam, que vocês aprendam, que vocês assimilam isso. O maior problema de um trader, do empresário, daquele que está operando, daquele que está vivendo como empreendedor, é quando ele se torna grande. Eu vou contar nesse vídeo uma história, uma narrativa, fazer uma narrativa do que eu vivi a minha vida inteira como profissional, como trader, para que vocês entendam. O maior problema nosso hoje como trader é quando você se torna grande. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo que eu fizer. Quem está me vendo, estou no Instagram, todo dia eu coloco um story, conto a minha vida, o que aconteceu, se está bom, se está ruim, quais foram os erros que eu cometi, quais foram os acertos que eu fiz e como é que está a minha vida no dia a dia. Pessoal, ao longo da minha carreira, eu trabalhei com inúmeros empresários e tudo era muito óbvio para mim, toda essa trajetória era muito claro para mim. Todos começavam pequeno, todos iam galgando algo mais, todos iam crescendo. E nessa trajetória era muito óbvio para mim que quando eles se tornavam grandes, eles a margem de lucro caía porque os impostos aumentavam, os números de funcionários aumentavam e ele se tornava muito mais propício a quebrar. Eu não estou dizendo para vocês que era sempre, ou seja, existia sempre as exceções, ou seja, existia, claro, alguns que conseguiam se manter grande a vida inteira. Só que a grande maioria, quando ele crescia, quando ele estava no auge, quando ele estava pequeno, ele ficava médio, ele começava a faturar muito, ele era muito forçado a crescer, porque a receita era alta, a demanda era alta, a oferta era alta, então ele tinha automaticamente que crescer o número as operações deles, crescer a operação dele, crescer o número de funcionários. E nisso que ele crescia, ele era a grande maioria quebrava na sequência, porque quando você se torna, os riscos de você se tornar grande é muito grande. Eu quero falar isso nesse vídeo. Quando você está operando, e aí você vem operando, e aí eu vou trazer isso para a nossa realidade, que é a realidade do day trade, ou do swing trade, ou de qualquer operação no mercado financeiro. Quando você está operando, quando você está indo lá com o seu 1, com o seu 2, com o seu 3, com o seu 5 contratos, você simplesmente está indo bem. Os riscos de você sofrer uma pressão quando você se torna grande, ela é muito maior. Então, quando você vem no processo e você já acha que está pronto de ficar grande, você simplesmente tem que sofrer as sanções de estar grande. Vou repetir o início do vídeo. Quando o empresário se tornava grande, ele tinha automaticamente uma receita maior, um faturamento maior, mas uma despesa maior. Os custos operacionais dele eram maior. Quando você opera, quando você começa, vou fazendo uma analogia, fazendo uma comparação com a nossa realidade hoje, quando você torna-se um trader grande, ou seja, se você começa com 5, daqui a pouco você acha que está apto a operar com 15, com 20, com 30 contratos, a sua carga emocional também aumenta, porque você tem automaticamente uma carga tributária, digamos assim, um LOS muito maior. Você tem uma carga de responsabilidade muito maior de aceitar que a quantidade de operações, a quantidade de LOS que você está disposto é proporcional ao risco,
ao número de contrato que você está disposto a exercer. Então, cuidado quando você se tornar grande. Eu sempre falo, e eu vou repetir, o melhor de tudo é quando você cresce gradativamente. Isso também com quem é empresário. Você tem lá um faturamento de 10 mil, 20 mil por mês. Então, cresça gradativamente, cresça de maneira gradativa. Se você crescer muito, você tem lá 10 funcionários e de repente você precisa aumentar de 10 funcionários, você precisa aumentar para 50 funcionários, você cresceu demais. Olha que interessante, eu estou fazendo uma analogia com o nosso negócio. Eu acredito muito que o nosso negócio tem muito a ver com empreendedorismo, tem muito a ver com quem é empresário. Então, a carga de pressão de cada um é muito grande, ou seja, a carga tributária de um empresário aumenta, a carga do day trade para tomar um loss aumenta, a carga emocional do empresário aumenta, a carga emocional do trader também aumenta. Então, cuidado quando você se torna grande. Então, o ideal é você fazer um planejamento, tanto empresário, claro, estou falando aqui como mercado financeiro, não estou falando como empreendedor, estou falando como... Cara, mas para quem tá no mercado, tanto no mercado de trabalho ou no mercado do day trade, do mercado financeiro, cara, cresça de maneira gradativa e se acostume com aquilo. Ou seja, eu digo se acostumar, digamos que eu estou com 5 contratos. Cara, eu tenho que me acostumar com 6, eu tenho que me acostumar com 7, eu tenho que me acostumar. E isso vai fazer a diferença no seu dia a dia. Estou com 10 funcionários. Cara, aumente para 15, aumente para 20. Cara, eu estou fazendo simplesmente uma comparação só para vocês entenderem o risco de se tornar grande. O risco de ser grande. Porque sabe o que acontece? Toda vez que a gente fala de mercado financeiro ou empresário, cara, tu vê que a comparação de empresários junto com a comparação com o mercado financeiro, ela é muito igual. Cara, muitos dos empresários começam e por falta de capital de giro, eles morrem, eles param, eles simplesmente no meio do caminho quebram. Por falta de capital de giro, muitos traders, por falta de grana, muitos traders param as operações, param de operar porque não tem dinheiro para continuar, porque o loss afeta ele, porque ele vai começar com R$100, com R$200. Olha a comparação, 90% dos traders, ou 95% pela última estatística, saem do mercado perdendo. Quantos empresários, aí eu não sei estatisticamente, entram e nos primeiros 6 meses são obrigados a fechar? Então, cuidado ao se tornar grande. Faça um planejamento. Quando vocês entrarem no mercado, entrem com a cabeça de um empresário ou de um comerciante que tem que fazer tudo de maneira sustentável, de maneira planejada, crescer de maneira planejada, crescer de maneira gradativa e crescer de maneira em que você não corra risco caso ocorra uma crise. E aí é outro ponto importante. Cara, o que você quer dizer aí? Qual é a comparação? Se tem uma crise, por exemplo, como aconteceu em 2020 na pandemia, se o empresário não estiver preparado, porque ele não tem ajuda, ele é sozinho, ele é simplesmente o cabeça da história. Se ele não estiver preparado, com as contas em dias, se ele não tiver parcelado, ele quebra, porque uma crise vai acontecer. Uma crise vai acontecer no seu negócio, vai acontecer no seu dia a dia, vai acontecer invariavelmente mais cedo ou mais tarde. Então, se o empresário não estiver preparado, ele quebra. A mesma coisa é o mercado financeiro. O dia ruim vai acontecer. Se você não estiver preparado ou protegido, você quebra. Cara, entre no mercado com cabeça de um empresário, de um comerciante.
Entre no mercado pensando sempre que você tem que ter um capital de giro como um empresário tem. Entre no mercado sabendo que você precisa ter suas contas controladas. Entre no mercado entendendo, assim como o empresário tem que ter. Entre no mercado entendendo como lá na frente, se acontecer algo, o que eu preciso fazer. Porque vai acontecer dias ruins para o empresário, vai acontecer dias ruins para a gente também. Então, essa comparação, ela é uma comparação muito latente na minha cabeça. Ou seja, eu penso no mercado com cabeça de um empresário, de um comerciante. Ao longo da minha carreira, eu já fiz, cara, e se pintar eu continuo fazendo, que é muitas consultorias financeiras, consultorias empresariais, consultorias comerciais, e nessas consultorias eu faço questão de enaltecer isso. Cara, se proteja, como é que tá suas contas, como é que tá o seu caixa, como é que tá a quantidade de funcionário. Eu não tenho que ter amor por aquilo. Cara, eu tô com 10 funcionários, 8 pode fazer, 7 funcionários podem fazer a sua operação andar. Então, você precisa eliminar, você precisa ser frio, assim como no mercado. Não tem jeito. Cara, quantas consultorias eu faço? Cara, você está na hora de você crescer. Você tem 10 funcionários e que estão com uma demanda extremamente exaustiva. Você está tendo que pagar hora extra, está tendo que pagar muita coisa para poder manter. É melhor você ter mais 2 funcionários. Esses 2 funcionários vai aliviar o restante, a sua operação vai andar. Pense com a cabeça de empresários. Então, isso é importante. Você pensar como o comportamento, mas não é o comportamento numa estratégia, e não é isso que eu estou dizendo. A estratégia é disciplina e pronto. A operacional é disciplina e pronto. Eu estou falando de planejamento. Cuidado ao ser grande, cuidado ao crescer, cuidado ao dar um passo maior do que a perna. Isso é uma expressão que minha mãe usa muito. Então, cuidado. Então, na hora que você for dar um passo maior, calcule o risco dessa decisão. Beleza, galera? Mais uma vez, Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, volta a dizer, me dê o voto de confiança, dê o joinha, ativa o sininho. Isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Obrigado mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado por estar com quase 17 mil, eu quero chegar a 20 mil, eu quero chegar a 30. Eu quero crescer como criador de conteúdo. Eu quero crescer, Marcelo, eu quero ajudar muito quem está do outro lado. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!